Olá! Hoje a nossa aula vai direto ao ponto para decodificar aquela linguagem numérica fundamental que faz o comércio girar. Sabe aquela matemática que às vezes parece meio fria, super abstrata? Pois é, a gente vai transformar isso numa ferramenta incrivelmente prática para o seu dia a dia. Então, vamos mergulhar nisso. Pensa num número como R$ 1.200. Isso já traz toda a teoria matemática direto para a nossa realidade, não é? Porque, no fundo, números decimais e porcentagens não são só aquelas regrinhas chatas de livro didático. Eles são, literalmente, a linguagem do valor no mundo real. E olha, conquistar fluência nisso é quase como ganhar um superpoder na hora de fazer negócios. Para nossa explicação de hoje, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, lendo decimais. Depois, operações com decimais. Em seguida, conversões de frações. Logo após, entendendo as porcentagens. E para fechar, aplicações comerciais. Seção 1. Lendo e escrevendo decimais. É super fascinante pensar que a invenção do sistema decimal, lá atrás pelo matemático Simon Stevin, foi um marco revolucionário para o nosso desenvolvimento. A gente está falando da mecânica brilhante do sistema posicional de base 10. O pulo do gato aqui é que a posição exata de um simples número muda absolutamente todo o seu valor na conta. Antes de inventarem a vírgula moderna, imagina só, calcular qualquer proporção era um pesadelo de tão complexo. E o que é realmente interessante notar agora é como a vírgula funciona como uma fronteira bem rígida. Ela não está ali só de enfeite, sabe? À esquerda, a gente tem o chão firme dos números inteiros clássicos, centenas, dezenas e unidades. Mas passou para a direita, aí cruzamos a fronteira para os fracionados, décimos, centésimos, milésimos. Pega o exemplo de 2,49. A vírgula é o que impõe a separação claríssima entre duas unidades inteiras e os 49 centésimos de unidade. Seção 2. Operações com decimais. Olha só, na hora de somar ou subtrair decimais tem umas regrinhas inegociáveis. O segredo de ouro, a regra número 1 é alinhar as vírgulas verticalmente. E para ninguém tropeçar quando os números têm tamanhos diferentes, preencher os espaços vazios com zeros é de longe a melhor estratégia. Se a gente subtrai 3,25 de 7,90, aquele zerinho adicionado depois do 9 garante que a gente está tirando centésimo de centésimo, sem erros, sem distorcer nada. Agora, quando a gente vai para multiplicação e divisão, a brincadeira muda de um jeito bem peculiar. Para multiplicar, a gente meio que ignora as vírgulas no começo, faz a conta como se fossem números inteiros e só lá no final a gente soma o número de casas decimais de todo mundo envolvido. Tipo, meio vezes meio dá 0,25. Já a divisão é ainda mais elegante. Você iguala as casas decimais dos dois lados e, bum, apaga as vírgulas de vez. Então, 12,5 dividido por 0,5 vira simplesmente 125 dividido por 5. A gente acaba dividindo só números inteiros. Super fácil. Seção 3. Convertendo frações e decimais. E isso ilustra brilhantemente um paradigma que a gente precisa quebrar hoje. Frações e decimais são, na verdade, só dois dialetos diferentes para falar mesmíssima coisa. A ideia de um quarto é só representar pedaços de um todo, certo? E isso se traduz perfeitamente para 0,25 no idioma decimal, que, por sinal, é irmão gêmeo dos 25%. Pegar essa tradução direta de cabeça é o que salva a gente daqueles cálculos super demorados no papel. Seção 4. Entendendo porcentagens. Pensa comigo, se as frações normais têm aquela infinidade de denominadores que dificultam a nossa vida na hora de comparar, as porcentagens nasceram exatamente para consertar essa bagunça. O próprio nome já entrega o jogo, porcento. Não importa o tamanho do que a gente está medindo, uma porcentagem é sempre uma fração calibrada para uma base universal travada em 100. E é exatamente cravar esse denominador em 100 que permite a gente fazer qualquer comparação quase num piscar de olhos. E por causa dessa base universal maravilhosa, a gente ganha uns atalhos de cálculo mental que salvam a vida na hora da correria, tipo na fila do caixa. Saber que 50% é a mesma coisa que a metade significa que é só dividir o valor total por 2. 25% é só dividir por 4 e pronto. 10% é mais fácil ainda, é só arrastar a vírgula e dividir por 10. E achar 1% é literalmente dividir o valor por 100. Ter essas cartas na manga destrava a nossa mente na hora. Seção 5. Aplicações comerciais. Vamos avançar para ver como isso tudo funciona na vida real. É aqui que a abstração da matemática vira nosso escudo financeiro, de fato. A alfabetização financeira não é nenhum bicho de 7 cabeças. É basicamente ter a habilidade de não cair em promoções malucas e entender o real valor do seu dinheiro fazendo as contas certas.
Imagina essa situação super comum. Um produto custa R$50 e aí o vendedor te oferece R$15 de desconto ali no dinheiro vivo. É tentador, claro, mas para a gente poder comparar de forma justa com outras lojas, qual é a taxa percentual exata que esses R$15 representam? A transação inteira pode ser fatiada perfeitamente. A base de tudo são os R$50 originais. A gente tira a fatia do desconto de R$15 e o que sobra é a conta final de R$35. O desafio mental aqui é descobrir exatamente qual é a proporção dessa fatia de R$15 em relação ao bolo inteiro de 50. O método para resolver isso mostra que achar a porcentagem é, no fundo, só um joguinho básico de equivalência de frações. Primeiro, a gente monta a conta crua, 15 sobre 50. Como a nossa linha de chegada é sempre 100, a gente só precisa multiplicar o número de baixo e o de cima por 2. Aí a fração vira 30 sobre 100. E pronto, a mágica acontece, 30 sobre 100 são impecáveis 30%. Então, o grande lance aqui é enxergar esse equilíbrio matemático. Aquele desconto bacana de R$15 preenche cravadinhos 30% do preço total do produto. E de um jeito totalmente simétrico, a parte que você realmente vai pagar equivale aos 70% que sobraram da conta. Simples assim. Mas olha, tem um alerta importantíssimo aqui sobre compras parceladas e o tal do juro embutido. No comércio, é a coisa mais normal do mundo ver aquela oferta sem juros e logo depois o vendedor te oferece um desconto se pagar à vista. Pensa bem, se o valor cobrado à vista é menor do que a soma das parcelas, com certeza absoluta existe uma taxa de juros escondida ali no meio. E esse juro atua feito um acréscimo invisível sobre o valor real do produto. Ter essa sacada de calcular a porcentagem do que está escondido é o que transforma qualquer pessoa num consumidor altamente inteligente e preparado. Isso nos leva à nossa provocação final. Decimais, frações e as famosas porcentagens formam juntas a gramática básica de toda a nossa economia moderna. A pergunta é: como ter esse domínio firme e unificado de todas essas linguagens numéricas pode mudar o jeito que a gente toma decisões nas compras do dia a dia? O convite que fica é aplicar toda essa matemática que revisamos hoje na hora de olhar com lupa boletos, contratos e as prateleiras das lojas. É assim que a gente passa a enxergar os bastidores da matemática operando, nas entrelinhas, em cada negociação do mundo real. Até a próxima!